Este é o primeiro de uma série de vídeos que irei enviar abordando o conteúdo do disco Big Blue. Esta série não conterá nenhuma filmagem nem ao vivo e não executarei isso em um PC real, então serei apenas eu conversando um pouco sobre alguns programas. Se isso não lhe interessa, vá em frente e confira agora. Então, qual foi o disco Big Blue? Na verdade, foi uma parte tremendamente importante da história da computação, especialmente da história dos videogames. E o que torna isso difícil de acreditar é que era o clube do software do mês. Big Blue Diz era algo chamado de Dismag, uma revista, mas enviada em disquetes. Esta era uma prática comum nos anos 80 e início dos anos 90 em todos os países e para praticamente todas as plataformas de computação. Você receberia um disquete que continha uma mistura de software, gratuito ou barato, na maioria dos casos notícias, análises e correspondências de outros leitores orientadas por computador. No caso dos discos Big Blue, o software certamente foi o foco, e é por isso que estamos aqui. Espero passar a maior parte do tempo visitando isso, mas estou interessado nos outros conteúdos pelo seu valor de cápsula do tempo. Eu não estava presente nesta época, então não posso dizer qual foi o impacto das outras sessões. A Big Blue Diz, em particular, foi significativa porque acabaria publicando muitos dos primeiros títulos de John Carmack e outros cofundadores da ID Software e forneceria o pontapé inicial de que precisavam para iniciar sua própria empresa. Mas por volta de 1986 era apenas uma forma de pagar $6,65 por algum software. Também teve um significado que só podemos ver agora, que é a sigla catastroficamente infeliz. Seu nome se forma. Se você não entendeu, não vou explicar e recomendo que não procure, mas não vou usar essa abreviatura nesses vídeos. Devo observar que isso foi publicado por uma empresa chamada SoftDisk, que já publicou uma revista Apple II chamada SoftDisk e uma revista C64 chamada Lodestar. A revista mais suave focada no Apple II, mas eventualmente Big Blue diz que seria renomeada como SoftDisk PC. Isso foi nos anos 90, embora eu seja um pouco jovem, 30 anos na época. Estou gravando isso para entender totalmente a atmosfera dessa época, mas acho que foi difícil tomar decisões sobre quais programas comprar em um mercado que quase não tinha restrições sobre quem poderia fabricar produtos. Um programa de rastreamento de talão de cheques poderia ser escrito por um cara chamado Fred, em Kentucky. Como você sabe se as coisas dele são boas? Você quer gastar os $11,95 para descobrir que uma fonte de software com curadoria teria ostensivamente filtrado lixo e, de fato, isso faz parte da grande cópia de marketing dos discos azuis. Mas penso que a preocupação maior e menos aberta era que os computadores ainda representavam uma resposta. Procurando uma pergunta para muitas pessoas, havia muitos pais suburbanos com bons empregos em bancos e empresas de engenharia que compraram um computador sem nenhuma intenção e rapidamente se encontraram com uma âncora de barco para a qual não tinham propósito. Acho que um software do tipo mês forneceu um influxo de novas desculpas para que $6.000 queimassem uma mesa de jogo no canto da sala. Um ângulo interessante sobre isso em relação ao grande disco azul em particular. Conforme observado em seu texto publicitário, eles tinham concorrência, e essa concorrência parecia frequentemente publicar material de baixa qualidade. Ou foi o que eles disseram de qualquer maneira. Pelo que posso dizer, o SoftDisk se orgulhava ostensivamente de programas de alta qualidade, e isso corresponde ao que li em Masters of Doom, a biografia do software ID. Eles lançaram uma mistura de software de outras pessoas e software desenvolvido internamente. A documentação de cada um desses programas não deixa muito claro que vem de onde, então provavelmente estarei especulando com cada item de onde veio. Vou iniciar o programa daqui a pouco, mas primeiro uma nota. Por que estou usando o DOS Box em vez da máquina dos perfeitamente boa do outro lado da minha sala? Isso proporcionaria uma experiência mais autêntica e visceral. A resposta mais simples é que este software foi projetado para máquinas 8086 e não espero que funcione corretamente em algo muito mais rápido. Conectei o DOSOX a algo próximo à velocidade original e coloquei-o no modo CGA, o que também deve fazer o texto parecer um pouco mais autêntico. Essa é outra coisa difícil de fazer na minha máquina de aço real. Não tenho placa CGA para isso. Também não tenho um IBM 5150, e Deus sabe que provavelmente não o terei tão cedo. Então é isso que você está recebendo. Então, tendo em mente tudo o que foi dito acima e esperando que eu não esteja absolutamente cheio de merda sobre os HGist no momento, vamos entrar no assunto. Então, examinando o conteúdo do disco 1, vemos o que acontece. Lembre-se de que isso veio em um disquete com etiqueta. O rótulo instruiria você a digitar e começar. Bem-vindo ao grande disco azul do Fantastic CGA. A CGA ainda era a placa de vídeo colorida mais amplamente implantada em PCs IBM na época. As limitações da paleta eram um pouco estranhas, daí o rosa e o turquesa a seguir, temos um aviso sobre o Microsoft Quick Basic. Na época, uma quantidade significativa de software para PC ainda seria desenvolvido em BASIC, devido ao fato de ser consideravelmente mais barato obter do que qualquer ambiente de desenvolvimento C.
Muitos softwares empresariais na época também estavam sendo desenvolvidos na linguagem proprietária base, muito diferente do CC ou do LAR para o qual havíamos mudado em meados dos anos 90. Então aqui está o menu e, uau, que maravilha! Por enquanto, isso faz um ótimo uso dos recursos dos cartões CGA para apimentar o que de outra forma seria apenas uma lista bem chata. As setas que projetam sombras para dar aparência de 3D realmente funcionam, e a maneira como elas se estendem até as bordas da tela faz com que tudo pareça muito maior do que realmente precisava. O uso de várias cores para a linha da tecla F também é um toque interessante. Lembro-me de sentir que aquelas barras de referência de teclas muitas vezes pareciam monótonas e mortas quando não faziam isso, e a maioria delas não fazia. Devo observar que este menu parece estar escrito em Pascal, já que o comando de chamada é passon.com e o arquivo está presente CHM, que é um arquivo de cadeia Pascal, uma espécie de programa Pascal semi-compilado que é adequado para 1986. Pascal ainda era um candidato na época. A navegação é feita com as teclas de seta. Belo destaque. Efeito de animação agradável quando você atinge um divisor de seção e ele pula para o próximo. Também há um efeito sonoro quando você clica na parte superior ou inferior do menu. Essa é uma decisão totalmente desnecessária e será desativada quando selecionarmos um item. Você verá uma animação enquanto as flechas avançam e o agarram. Outro toque fofo pelo qual não posso culpá-los. E até as sombras nas superfícies do menu são reproduzidas fielmente. Demora alguns segundos para carregar. Se eu estivesse executando isso em hardware real, prevejo que demoraria um bom tempo. Este é outro motivo pelo qual não estou executando isso em hardware real. É fácil perder a linha de pensamento esperando que um disco seja destruído e carregue alguma coisa. Então aqui estamos, a sinopse de abertura. Gabarito azul. Que título estranho. Recebemos um resumo de suas credenciais, em seguida, uma declaração de missão, uma intenção de ser diferente, de revolucionar a indústria. O argumento deles é justo e não infundado. A maioria das publicações sobre PC que li no era concentram-se fortemente em bancos de dados, matrizes de disco massivas e suítes de aplicativos corporativos. A Soft se contenta em fornecer material para professores e para o ensino geral. Eles queriam se dirigir aos programadores amadores com sua seção de hackers felizes. Mas não se desesperem, empresários, vocês não ficarão no escuro com apenas algumas dezenas de publicações importantes em brochura para atendê-los. Embora, é claro, qualquer aplicativo comercial sério nunca seria pequeno ou barato o suficiente para caber em um carregador de disco. Então, em vez disso, recebemos uma revisão de um furo, eles estão alegando. Isso é intrigante. Nunca ouvi falar desse aplicativo e estou interessado em ver o que eles têm a dizer. Então aqui está o envio conosco. Você e seu PC ficarão felizes por ter feito isso. Tudo bem, Sr. Tobias, vamos ver se aguenta. O índice me pareceu redundante até que percebi que pressionar Enter em cada item para ler seu texto resumido envolveria uma interminável operação de disco. E além disso, pressionando o F5, você poderia imprimir o menu, o que significa que esta página forneceria uma maneira conveniente de imprimir um resumo do conteúdo para colocar em seu arquivo e depois consultá-lo quando você estiver tentando lembrar onde você viu um pacote específico mais tarde. Uma seção do conteúdo explica algo que estive pensando anteriormente. Uma seção é chamada de eventos aleatórios com 2 NS. Eu me perguntei se era um erro de digitação ou um trocadilho que eu não estava entendendo. Bem, aparentemente foi escrito por duas pessoas que compartilham o mesmo sobrenome. Correu com 2 NS. Claro, tinha que ser um trocadilho. A primeira seção é, sem surpresa, diversão e jogos. O primeiro item aqui é um jogo da forca. O Leia me diz que foi criado pela Guanosap Software e adaptado por Christine Benoit. Não está claro para mim o que significa adaptado. Se olharmos os arquivos, vemos Brunvinte Rice, o que significa que este é um programa rápido e básico e você verá muito desse software Guanosap. Uau! Parece ser um cowboy montado em um cavalo, ambos com laços no pescoço. Eu sei que é um jogo da forca, mas do cavalo também. Este foi o primeiro vislumbre que alguém teve do grande disco azul, pessoal. Elegante, desde o início. Quem quer que fosse o software Guanosap, esta tela de título parece ter saído recentemente dos próprios laboratórios dos SoftDisk, a julgar pelo texto na parte superior e no botão na parte inferior, que é muito semelhante ao cartão de título do Big Blue Diz aplicativo de menu. Não consigo encontrar nenhuma informação direta sobre o aplicativo do Guano, mas alguns textos mal registrados de problemas anteriores de disco flexível. Para começar, me faz pensar que este era um aplicativo Apple II e foi portado por Christine para QuickBasic para Big Blue Diz. Provavelmente é isso que adaptado significa. Surpreendentemente, este não é um jogo da forca ruim. Agora, você pode perguntar, como você pode ter um carrasco ruim? Bem, não é um jogo muito dinâmico, então é fácil fazer um que não tenha nenhuma animação. Este tem tudo de sobra, considerando todas as coisas. O texto colorido e o cursor piscando no menu principal, as animações de transição entre as telas. Esses são pequenos detalhes, mas entenda, muitos títulos da forca para dos estavam em modo de texto simples. Eles nem se preocuparam em usar um modo de baixa resolução onde as letras pareceriam mais grossas e carnudas, como esta. Angman, jogado em 80x25, é uma visão triste.
Então este já está entre os 10 primeiros. Como era típico na época, escolher uma letra ruim nos causa um uivo desagradável no alto-falante do PC. Posso dizer que antigamente isso ficava irritante rapidamente e as coisas não estão muito melhores agora. Naquela época, você não conseguia desligá-lo, exceto abrindo o computador e puxando o plug do alto-falante. Hoje em dia, pelo menos você pode silenciar. Escolher uma boa letra nos traz outro zumbido desagradável. Mas olhe para essa animação. Agora isso é algo especial. Nenhum jogo da Forca jamais fez isso. Agora outro toque fofo. Quando uma carta chega ao seu destino, ela inverte as cores por um momento. Essas coisas fazem os jogos parecerem vivos. Eles realmente importam, eles fazem a diferença. Quando terminamos e seguimos em frente, obtemos esse ótimo efeito de limpeza de tela. Na verdade, existem vários, e eles não parecem ter sido escolhidos aleatoriamente, então você tem que jogar 5 ou 6 rodadas para ver todos eles. Nada emocionante acontece quando você perde. Você simplesmente perde. Os outros modos são um modo fácil para crianças e uma lista de frases, o que significa que você está tentando adivinhar várias palavras, então não é grande coisa. Então é isso. E devo dizer que este jogo tem mais cores vivas do que quase qualquer coisa desse tipo que eu tinha quando jogava Shareware nos anos 90. Havia muitas coisas que eram apenas jogos básicos como este, como Hangman ou outros jogos de matemática ou palavras muito simples, e muitos deles da era CGA eram simplesmente terríveis. Na verdade, gostei de jogar esse jogo, e os pequenos toques humanos na linguagem e nas animações me impediram de fechá-lo imediatamente, como fiz com a maioria das outras porcarias daquela época. Quando saímos, recebemos esse conjunto ridículo de slogans. ECA. Planet of the Robots é uma aventura em texto que parece ter sido escrita pelo próprio editor-chefe do Big Blue Disc, Daniel Tobias. Não posso culpá-lo por preencher sua escassa primeira edição com seu próprio trabalho. Não vou negar isso, no entanto. Não sou uma pessoa que gosta de grandes aventuras de texto. Simplesmente não consigo justificar o tempo gasto, especialmente quando se trata daqueles malditos analisadores. E voltaremos a isso. Os arquivos na parte inferior indicam que isso também é rápido e básico. Esta parece ser a língua franca do grande disco azul. Não é de surpreender que seja uma tela inicial muito boa. Observe novamente que o botão na parte inferior se parece muito com o da tela de título. A opção de instruções basicamente oferece a mesma coisa que encontramos no Layame, embora um pouco mais concisa. Me perguntam se quero carregar um jogo salvo. Eu não. E aqui estamos. Um labirinto de pequenas passagens sinuosas, todas iguais. Vou para leste e depois para norte. O caminho está bloqueado. E encontro uma arma de raios. É melhor você acreditar que estou agarrando isso. Quem simplesmente deixa uma arma de fogo por aí? Vou para o sul, depois para o sul novamente. Ei, um robô. Disseram-me que este é um planeta inteiro desses, mas, quero dizer, meu personagem não sabe disso, certo? Ele não estaria pirando com um robô de estilo real que estava no quiosque de informações do shopping? Bem, de qualquer forma, vou falar com ele. Algo fofo. Quando você preenche a tela inteira com erros, o jogo reimprime um resumo do que está ao seu redor para que você não precise digitar. Olhe novamente. Talvez isso fosse comum em aventuras de texto. Não me lembro dos que joguei, mas não joguei muito. No entanto, é um toque agradável e conveniente, mas simplesmente não consigo falar com esse maldito robô. Nada funciona. Falar. Falar. Endereço. Talvez eu torne o nome mais simples. O que isso quer de mim? Bem, se eu realmente tivesse lido as instruções com atenção, saberia que a maneira como você fala com um robô é por chamada. A única explicação que tenho é que o analisador só entende uma sintaxe muito simples. Tudo antes do primeiro espaço é o comando, e tudo depois que o espaço é incluído é o alvo. Consequentemente, falar com o robô exigiria uma reescrita significativa do analisador. Mas teria sido pedir muito para que ele incluísse alguma documentação do jogo em um lugar que eu pudesse notar? Ok, bem, ainda não consigo falar com ele, e é nesse momento que percebo que pretendo entrar em algum lugar, e aparentemente tenho que entrar fisicamente no quiosque para falar com o robô. Posso vê-lo, mas não consigo falar com ele. Vá embora, eu acho. Ah, eu não entrei para poder falar com ele sem entrar. Sim, com certeza, não estou. Bem, isso foi conveniente já que eu poderia falar com ele de fora. Não sei por que tive que entrar para falar com ele. Vou voltar para o shopping agora e entrar. Ah, agora posso sair também. Ou na loja de informática. Ah, um megacomputador pessoal da IBM, não um supercomputador. Acho que no futuro eles já passaram do super. Se tento pegar a máquina, o robô fica com raiva de mim. Bem, eu realmente não tinha notado ele ali, então agora que sei que ele está aqui, vamos dizer oi. Ah, posso experimentar o megacomputador. Vou apenas ligá-lo. Uau, são muitos bytes livres. Quase 10 terabytes. Se eu fizesse as contas corretamente, isso deveria ser capaz de processar vídeos em 4K. Eu me pergunto se tem Premiere. Acho que não. Podemos dirigir? Não. Não. Ah, a brincadeira acabou. Não há consistência interna nesta máquina. Ele me enganou.
Fiquei vagando por mais algum tempo, mas, francamente, aventuras de texto simplesmente não fazem meu estilo. Porém, salvei um jogo e, quando abro, é apenas uma série de números, para que eu possa hackear até o fim. Se ao menos eu soubesse o que qualquer uma dessas coisas significava. Agora vamos para o Euquare. Esta não é a primeira vez que vejo esta denominação, mas, Cristo, do que se tratava? Onde nos anos 80 eram como os prefixos I dos anos 90, simplesmente estampados em tudo. Então, o que temos primeiro? Um calendário vitalício, também escrito por Christine. O Leia-me contém um dos rosbifes de aquedutos mais poderosos que já vi. Assim faz calendários para tela ou impressora para qualquer mês no contador gregoriano até dezembro. $49,99. Estou ansioso para executar isso novamente em 2900 anos ímpares para ver o que acontece. Então certifique-se de se inscrever para não perder aquela novidade. Para sua informação, diz que o ano 2000 será um ano bissexto, mas 19, 20, 100 não. Por que isso está aqui? 31 de dezembro de 1999 será uma sexta-feira. Acho que a obsessão dos Y2K estava em pleno andamento já em 1986. Este também parece ser outro aplicativo básico. Esta é uma tela de título muito mais simples. Provavelmente algo que Christine preparou antes da criação do Big Blue Diz, e que eles apenas empacotaram para preencher a primeira edição. Vamos pegar o calendário deste mês. Ei, está confirmado. Bem, aí está. Esse é o programa. Não posso testar uma impressora por vários motivos, mas duvido que pareça muito mais interessante do que o que você vê aqui. Considero amortização de empréstimos uma palavra de 4 letras. Bem, a primeira palavra é assim mesmo, mas a frase inteira faz meus dentes doerem. Primeiro porque odeio dinheiro em geral e, segundo, porque fui reprovado em uma das 2 aulas da faculdade que fiz em toda a minha vida, quando não consegui entender como funcionava a amortização. Não havia Wikipédia disponível na época. Este foi escrito por um certo Alvicovius, e a cópia é muito diferente das outras. Ainda é um aplicativo básico rápido e, pesquisando, ao parece ter sido o fundador do SoftDisk. A data dos direitos autorais mostra 1985, então este é provavelmente novamente um aplicativo caseiro de catálogo antigo que ele incluiu para preencher a primeira edição. O menu principal é adequado para um aplicativo comercial de 1985. Eles eram bastante sombrios. Então vamos começar com a primeira opção. Valor dos pagamentos do número do empréstimo APR, um pagamento por mês. Ok, então serão 1037 por pagamento. Sim, gostaria de imprimir um cronograma, mas não vai a lugar nenhum. As outras entradas do menu apenas preenchem outros termos para a mesma equação simples. Acho que esse é o seu Euquare. Apenas ajuda. Avante para imaginar isso. Este é um Joel Elis Ria. Eles parecem ter produzido algumas aventuras de texto para o Apple II e outras plataformas de 8 bits, incluindo a busca em 1983 pelo software Penguin. Gostaria de salientar que os pinguins têm pouco interesse nas piadas sobre arco e flecha no final da segunda página. Eu não tenho ideia o que isso significa. Este jogo foi considerado maduro demais para publicação e teve que ser atenuado. No entanto, em uma crítica na Playboy, consegui isso em uma página do graphicsmagician.com, um pacote gráfico de software produzido por pinguins que foi usado para fazer a arte da missão. Portanto, parece ser uma história legítima, mas gostaria de encontrar a edição da Playboy com a crítica. Então ele desenha polígonos irregulares, depois os dobra e somos informados. É interessante notar que ele desenha em cores em alta resolução. Alguém encontrou um pequeno truque. Bem, mais sobre isso mais tarde. Joel parece ter sido de Shreveport, Louisiana, cidade natal do SoftDisk, então podemos presumir que ele também era funcionário. Portanto, sendo este outro aplicativo básico, não é surpreendente. Então aqui estamos nós. Está desenhando polígonos e pronto. Seu protetor de tela favorito do Windows 95, a tecla F apenas percorre as cores do primeiro plano. Não acho que o zoom realmente faça mais iterações, mas as imagens são honestamente muito legais. Posso imaginar deixar isso na minha tela enquanto saía com amigos em 1986. Também posso imaginar uma queimadura terrível no hacker feliz que vem a seguir. Como prometido, tudo começa com o truque inteligente de cores de alta resolução de Joel. O truque é manipular um dos registros da placa de vídeo, tocando em um local especial da memória para reconfigurar o gerador de imagem interno para programar diretamente em uma cor em vez do branco intenso padrão. A seguir, temos um truque para tornar os arquivos em lote mais silenciosos, aplicando bituque em todas as saídas. Nada demais. Sou um grande fã do que está escrito na próxima seção. Parece um jornal do século XIX aconselhando sobre qual isca de pesca usar. No entanto, ele entra rapidamente na coleta de lixo e no gerenciamento de memória. Certamente faz sentido que o gerenciamento de memória de tipo fosse uma preocupação na época, mas, francamente, nunca pensei em um coletor de lixo básico rápido.
Nunca me ocorreu que tivesse um. Então é isso para bits e PCs. Eu realmente não consigo descobrir se há uma piada nesse título. O nome parece muito estranho. A seguir temos eventos aleatórios. A seção de notícias, que sabemos ser um título de piada. Notícias de testemunhas oculares. Bem, isso é falso. Geração instantânea de software. Esse é um verdadeiro jogo de poder de um nome. Diz que esta empresa distribuiria processador de texto de microprose através de algum tipo de quiosque onde você assistiria a um vídeo e então o software poderia ser duplicado no local. Não está claro se eles se referiam a algo como o sistema de disco Famicom, que tinha quiosques que literalmente gravavam um jogo em um disco no local ou algo que apenas reproduzia um vídeo em loop com equipamento que precisava ser operado manualmente por um funcionário. Verifiquei o Infoword tem um artigo, mas não esclarece muito. Aparentemente, esse sistema envolvia discos de vídeo, CD-ROM e 3 terminais, seja lá o que isso signifique. Mas não esclarece como seria realmente o processo de compra. As únicas menções que vejo são no Infoword de 1985 e 1986, então talvez o Google não tenha indexado edições posteriores. Mencionou isso, mas acho mais provável que tenha morrido na videira. Conroy Lapone parece ter sido uma das empresas de hardware de computador por correspondência que parecia ter sido forte no final dos anos 80. Sério, você pode folhear qualquer mundo da informação ou byte e ver anúncios de fornecedores que dirão qualquer coisa, desde discos rígidos a disquetes e monitores em todas as páginas e nunca o mesmo nome duas vezes entre os problemas. Parece que dizer que o mercado estava saturado é mais do que um eufemismo. Temos clones da Apple. Aqui está algo que o Japão diz que lamenta o processo de dumping de chips. Isso é sobre o quê? Bem, aparentemente no início dos anos 80, várias empresas japonesas ficaram chateadas com o fato de os fabricantes norte-americanos estarem fabricando chips RAM. Entenda que a RAM era uma mercadoria mais preciosa que o ouro. Nos anos 80, seus altos preços foram o principal limite para desbloquear uma enorme quantidade de tecnologia de computação de consumo. Este foi um grande negócio. Aparentemente, uma ação movida em 85 os considerou culpados de minar as empresas americanas para expulsá-las do mercado. Mas quando o processo chegou ao fim, o mercado para os chips de 64 mil com os quais eles estavam subcotando era propriedade integral de empresas japonesas e a decisão não teve efeito. No entanto, os Estados Unidos ameaçavam impor direitos de importação sobre chips de memória japoneses. Portanto, o acordo foi uma forma de impedir que a luta aumentasse à medida que o novo mercado para o megachip se abria. Ei, discos de 3,5 polegadas para o futuro, quem sabia? Sistemas costeiros espaciais. Gelo. Bem, agora, quem é esse? Eu não tenho certeza. O Google não tem muito. Há alguns anúncios no Infoword. Parece que eles fizeram algumas matrizes de armazenamento. Não sei o que gelo significa. Presumivelmente, eles implodiram e não deixaram nenhum suporte técnico para trás. Espero que alguém tenha conseguido pegar os manuais de serviço e fotocopiá-los primeiro. A seguir, temos o relatório de mercado da IBM. Isso faz sentido. O que mais você deve colocar em seu grande disco azul? Oh, me desculpe, você pode ter perdido uma piada. É chamado de disco Big Blue. Não porque o disco seja azul, mas porque o disco foi projetado para uso em PCs IBM. Naquela época, a IBM era conhecida como Big Blue e detinha o mesmo tipo de influência angustiante sobre a indústria de computadores que a Microsoft teria na década de 90 e o Google teria na década de 2000. Então, realmente, quando dizemos disco Big Blue, deveríamos estar dizendo que o disco Big Blue na frente legal começa com algo que provavelmente teria sido petrificante para o empresário do Jet Set de 1986. Um aplicativo de Lotus cometendo erros de cálculo. Oh meu Deus! Pense nisso. Em 1986, os computadores eram usados com muito mais frequência para isso. Eles têm o nome de computação. Hoje em dia não podemos imaginar um bug matemático real em software. Bem, não foi realmente um bug. Lendo sobre o incidente, parece que o Lotus Symphony não inclui o valor da primeira linha de uma coluna nas somas. Ops! A Lotus afirmou que o comportamento foi totalmente intencional e está documentado no manual. E eles emitiram um ultimato de que nunca desistiriam, nunca se acomodariam. O que é quase certo para uma potência empresarial dos anos 80 como eles. Aparentemente, essa resolução nunca foi testada desde que o processo foi arquivado no mês seguinte, em dezembro de 86. Não há fotos nos artigos de notícias que consegui encontrar para ilustrar como era o modo de falha, e encontrar capturas de tela do Symfony é muito difícil. Você obtém principalmente 123, um pacote de Lotus não relacionado, mas semelhante. Mas pelo pouco que encontrei, com certeza parece que a linha 1 é exatamente igual a todas as outras. Visualmente, suspeito que este foi um dos primeiros casos de catástrofe causada por um design deficiente da interface do usuário, mas a verdade se perdeu no tempo neste momento. A nota de rodapé aqui é que algumas pessoas esperavam que este caso estabelecesse um precedente de que os fabricantes de software seriam responsáveis por mais do que o custo do produto físico pelo qual foi vendido. Acho difícil acreditar que isto não tenha sido aceito em 1986.
Li sobre isso num periódico de advogados, então acho que ninguém havia dado esse salto ainda. É engraçado, mesmo em 1986, uma empresa a quem foi atribuído um acordo fraudulento era responsável por mais do que apenas o custo do papel e da caneta. É realmente estranho que os computadores sempre tenham sido tratados como dispositivos alienígenas e que ainda estejamos litigando essa porcaria em 2018. Aqui está a entrada Blue One de Joel Versifor, um aplicativo de banco de dados que cresceu a partir do Cubase para os 3 da Apple e depois foi portado novamente para os 2 e para o IBM PC. A versão Excel inclui a linguagem de programação VAL, e meu primeiro pensamento imediato é: isso é uma imitação baseada em anúncios? Há muita história seca aqui, exceto quando baixaram o preço para 69. Legal. Mas Joel nos traz até a versão Beta 4.0, que é rápida como um chicote e permite formas maiores que a tela. É um recurso muito legal. Patrono 86 agora são novas capturas de tela em formato de texto. Eu me pergunto como eles fizeram isso. Mesmo que redirecionar a impressora para imprimir a tela não pareça funcionar. Isso foi digitado inteiramente à mão ou apagado da memória com algum TSR esquecido por Deus. Portanto, este é um banco de dados totalmente orientado a formulários. Os formulários Very Base podem ter 160 caracteres de largura, ou seja, o dobro da largura padrão da tela e 60 linhas, ou seja, pouco menos de 2 vezes e meia a altura da tela. Você pode escolher uma chave primária para classificar. E imediatamente Joel ressalta que este programa simplesmente não está à altura para competir com o DBase 3 devido às limitações do campo de chave primária. Isso não é realmente surpreendente. DBase era um rolo compressor na época. Você pode modificar formulários com uma tabela conforme os dados nela contidos. Isso é bom. E nossa, essa review virou um manual. Meu Deus, é apenas um manual do aplicativo. Joel acabou de copiar toda a ajuda do TXT para enviá-la porque já havia passado do prazo para sua revisão e precisava de algo para preencher? Acho que é uma revisão completa. Tecnicamente, ele tocou claramente em todas as partes do aplicativo, mas cara, Joel, você poderia ter nos dado alguns tópicos. A parte superior termina com uma recomendação sugerindo que é uma boa ferramenta para ganhar dinheiro desenvolvendo software empresarial personalizado. Na minha experiência, todo aplicativo desenvolvido com uma ferramenta de banco de dados semelhante ao estilo de acesso da Microsoft como essa acabou sendo uma porcaria frágil. Mas não posso negar que este foi um mercado em alta neste período. Eu realmente gosto da classificação de duas casas decimais de Joel, 8 e 1/4. Obrigado pelo aviso sobre este Joel. Passamos para a seção de correspondência. Talvez tenha sido realmente importante poder conversar com outras pessoas sobre os programas de contabilidade disponíveis para o IBM 5150 em 1986. Certamente esses recursos de correspondência e diskbags foram usados, e eu vi exemplos de outras revistas de discos como Grapevine para o Amiga que aparentemente tinham resmas e resmas de conversas acontecendo em cada edição a ponto de terem que começar a enviar 2 e 3 discos pelo correio. Com cada edição para assegurar tudo. Suponho que em uma era pré-internet isso poderia ter permitido a participação de pessoas que não podiam ou não queriam usar o BBSS, e permitiu que o editor atuasse como moderador. A discussão desses trocadilhos de disco é insuportável. Melhor ainda, esta seção é completamente inútil. Como a edição número 1 não contém discussão, não houve nenhuma edição anterior sobre a qual obter feedback dos usuários. Então, isso começa com uma solicitação para enviar respostas via Blueline, um editor de texto incluído. Mais sobre isso mais tarde. Esta seção passa a incluir apenas um monte de postagens do BBS da rede de combate da Softice. Esse assunto abordarei em outro vídeo. Há muito o que falar. Começamos com uma pergunta sobre como verificar se um disco está formatado em Pascal. Admito que não sei ler o formato BBS corretamente, então não tenho certeza do que representam as setas apontando para a direita. Pareceriam ser comentários do editor, mas essas notas foram adicionadas pelo administrador no próprio BBS ou foram adicionadas para esta publicação para beneficiar o leitor? Não está muito claro. Em seguida, encontramos um bom e velho Jean Rei da postagem do TimeCube X-Files. Espero que tudo tenha dado certo para você de Spizer, este próximo post está amaldiçoado. Nevan quer saber onde pode conseguir um compilador ser barato. Code Rosenblatt diz, por que não usar Mark Williams? Vamos ver, sério, com os trocadilhos, temos que ir tão forte assim? É só porque estamos nos anos 80 e ninguém tem senso de humor? Deus, isso dói. Finalmente, uma postagem em letras maiúsculas de alguém ligando de um Apple II, provavelmente. E esse é o fim da discussão. A seguir, há uma seção com informações sobre como enviar correspondência para a próxima edição, que é desconfortavelmente intitulada Como Discutir. Sim, é um trocadilho, mas que correspondência estranha funcionou. Como acontece com qualquer revista, você enviaria suas opiniões ou respostas ao editor, e ele escolheria o que incluir na próxima edição. Não tenho certeza se isso era comum em revistas de disco, mas o grande disco azul aceitava correspondência não apenas em papel, mas também em disquete. Aparentemente, eles enviariam de volta um disco novo assim que conseguissem o seu. Isso me faz pensar porque eles simplesmente não devolveram o que você enviou.
Havia uma suposição de que um disco não sobreviveria a ser escrito, lido uma vez e enviado 2 vezes. Bem, depois de ler um pouco mais adiante, percebi. Eles revisam o material enviado apenas uma vez por mês. Então, se você enviasse um disco para eles, ele ficaria parado por 4 a 6 semanas antes mesmo de ser revisado. Então não havia garantia de que aquele disco seria recuperado se eles decidissem não colocá-lo na edição do próximo mês e apenas gravá-lo. Agora, para coisas como envio de software, o que eles fizeram, talvez você nunca mais recupere o disco porque eles mantiveram uma licença para publicar seu software. Então eles iriam apenas guardar o seu disco para que pudessem colocá-lo em edições futuras. Então, por que não copiá-lo para um disco rígido? Bem, eles podem não ter realmente tido um. Seu disquete provavelmente era a cópia master de tudo que você enviou, e assim permaneceu. Agora, por que eles queriam que você enviasse disquetes para eles? O que estava acontecendo com eles? Bem, acho que é só para que não tenham que transcrever o seu arranhão de frango. Tipo, que revista não teria aceitado isso se conseguisse convencer as pessoas a fazer isso? Como todas essas horas perdidas transcrevendo coisas. Então, por que eles incluíram seu próprio editor de texto? Meu primeiro pensamento foi que eles queriam que as pessoas enviassem comentários no formato exclusivo usado pelo grande menu do disco azul. Você já deve ter notado que o texto pode conter tags coloridas e em branco. E pensei que era isso que eles estavam oferecendo a este editor, uma forma de editar aquele formato proprietário. Mas não, é um editor de texto completamente simples, e as instruções sobre como fazer o disco dizem que você pode usar qualquer editor que não inclua comandos de formatação, então não demorei muito para fazer a conexão. Isso foi lançado em 1986, quando o DOS 3 ainda era atual. O MS do ZEDT não entraria em cena até o DOS 5 em 1991, então não se poderia presumir que o usuário médio do IBM PC tivesse um editor de texto. Isso sempre foi meio difícil para mim de engolir. Tipo, embora eu tenha crescido com algumas máquinas que rodavam doses mais antigas, os PCs IBM não tinham editores de texto, a menos que você comprasse um pacote de processamento de texto. É estranho entender. Mas como você editou o AutoExecBat? Você simplesmente não poderia, a menos que tivesse outro programa para fazer isso. Portanto, este editor de linha azul era obrigatório ou alguns leitores não seriam capazes de responder, exceto em forma de frango. Portanto, isso teria economizado tempo e dinheiro no processamento de cartas de leitores. Então valeu a pena incluir o programa e aceitar os discos. Aqui está o óleo de cobra. Interessante, essa empresa escolheria fazer uma piada sobre fraude logo acima de sua própria seção de vendas. Isso é o que é. É um lugar para grandes discos azuis venderem seus próprios produtos. A primeira seção é chamada de volta para casa por razões que não consigo compreender, mas diz para você não comprar o disco Big Blue em uma banca de jornal. As bancas de jornal vendiam revistas em disco em 1986? Isso é uma coisa curiosa de se imaginar. Esta próxima seção é estranha para mim. Agora oferecemos discos. Quais discos? Discos com um grande disco azul ou apenas discos virgens? Tenho certeza de que eles não estavam fabricando os seus próprios. Então, do que se trata? O Soft Disk estava apenas vendendo disquetes? Qual foi a vantagem? Seriam apenas mais uma empresa que comprava no atacado e dividia os paletes em quantidades menores para vender aos indivíduos? Como 1 milhão de outras empresas faziam no final dos anos 80. E eu acho que a resposta é provavelmente que, como eles estavam operando uma operação de duplicação de disco, eles provavelmente tiveram que comprar discos em grandes quantidades e esta teria sido uma maneira de recuperar parte dessas despesas operacionais. A próxima seção parece apoiar essa suposição. Você é um assinante. Quer algumas fitas de impressora? Nós os conseguimos para você, amigo. Tudo bem, as últimas coisas são a colheita da última seção. Parece assustador como o inferno. É mais ou menos isso, honestamente também. Como ler esta sinopse? A maior parte do material que você vê no grande disco azul foi enviado por nossos leitores. Chamamos esses materiais de colheita. Esse estranho substantivo singular aqui parece algo saído de um cenário de ficção científica. Me faz pensar no Jogo de Presas de 2006. De qualquer forma, adoro todas as mentiras que esse tipo de copy sempre conta em muitos dos programas que você vê. Tudo nisso era interno e não havia música ou arte para falar. Acho que eles escreveram esta cópia para usar em edições posteriores, e de qualquer maneira, não queriam personalizá-la para a primeira. Eles deixam claro que sua intenção é comprar uma licença para reproduzir seu software em seus discos. Isso é bastante razoável, mas eles também têm o direito de converter seu programa para rodar em outra plataforma. Isso é meio preocupante. Se você enviar um VisiCalc para esta publicação, eles poderão publicá-lo em C64 e pagar-lhe metade dos royalties. Isso é um pouco estranho, mas acho que com a escala da maioria dos aplicativos que provavelmente foram submetidos a isso, poucas pessoas o exploraram tanto. Novamente, eles enviarão a você um disco para enviar um disco de que precisavam para manter o seu e os discos não eram baratos. Aqui estão algumas informações sobre como copiar programas do grande disco azul para o seu disco rígido. Curiosamente, eles não aproveitam a oportunidade para dizer para você não fazer mais cópias para dar aos amigos. As campanhas anti-pirataria estavam em pleno andamento neste momento, então o Soft Disk deve ter pensado conscientemente que isso era uma má aparência. A próxima seção aborda a presença de grandes discos azuis no Fedora e esse é um tópico que abordarei em um vídeo posterior. E aí estão os créditos e pronto. Bem, se você ficou comigo durante isso, eu agradeço. Este era um disco bem fino, mas honestamente os programas que estavam aqui pareciam bastante decentes. O próximo vídeo provavelmente será muito mais curto, pois focarei no software, não no menu e no histórico. Espero vê-lo novamente na próxima vez. Por enquanto, vá com calma.